uns anos atrás, eu fiz um passeio de flutuação nesse rio. É um rio em Bonito, eu não sei se alguém aqui já foi. E esse passeio, ele me surpreendeu, porque quando eu entrei no rio, no começo a gente vai nadando, vai olhando, né, de snorkel, mas com o tempo a gente se deixa levar pelo rio, porque ele é um passeio de flutuação de umas 2 horas e tu não precisa fazer nada, ele mesmo te leva no fluxo até o fim desse passeio. São 2 horas e a gente nem nota, porque a gente se entrega. A gente faz parte desse rio. Então, nesse momento, a gente esquece tudo e simplesmente sente o passeio. E eu nunca imaginei que esse passeio iria mudar a forma que eu atendia as crianças com autismo. Eu nunca imaginei a relação que esse passeio iria ter com o autismo. Porque quantas vezes a gente se sente que a gente não entende o que a criança com autismo quer? A gente não entende o que ela quer, a gente não entende o que ela precisa, ela não consegue explicar para nós de uma forma entendível ao nosso olhar, né? Mas quantas vezes eu tive que puxar essa criança para ter atenção para mim, eu tinha que me dedicar muito para ela poder me olhar, para ela poder ver que eu estava ali. E quando eu conseguia associar que entrar no fluxo do rio era exatamente a mesma coisa que eu precisava fazer para conseguir a atenção da criança, foi quando me deu um clique. Porque quando eu me formei, eu nunca imaginei que eu ia ter que entrar dentro de um rio para entender que eu preciso sentir essa criança. Eu preciso me deixar levar pelo fluxo do rio. E eu buscava muitas respostas. Então, eu via que o meu paciente não estava bem sensorialmente, ele estava caminhando por tudo. Então, ele parecia ter alguma questão sensorial. Será que ele está bem? O que ele está sentindo? E aí, eu ia lá fazer curso de integração sensorial. Agora ele parece que não consegue articular. Vou lá e faço prompt. Vou lá e faço neuropsicologia. Vou lá. Então, eu fui buscando. Mas não era o suficiente. Porque quando eu entendi que eu precisava, de novo, entrar nesse rio, entrar no fluxo da criança, foi quando eu encontrei a Temple Grandin, que é uma autista que escreveu esse livro, que é a autobiografia dela, e já na introdução já fiquei emocionada. Por quê? Porque ela dizia assim: pais e profissionais acham que as características do autismo não podem ser modificadas, mas eu sou a prova viva do contrário. Aquilo me fez pensar, o que ela sente? Ela vai poder me dizer. Ela vai poder me explicar. Eu entrei, então, dentro deste rio. Eu me deixei levar para entender o que ela sentia. Então, é um livro maravilhoso, vale muito a pena. É pequeno, é fácil de ler, e ela fala sobre inúmeras sensações que ela tinha. E foi incrível isso, porque esse livro me ensinou que todas as técnicas, todos os certificados que a gente tem,
eles são importantíssimos, mas se a criança não está aberta a gente aplicar tudo isso, a gente não consegue. Então, pensem que o prompt, que é aquela técnica que a gente usa no rosto da criança, como que eu vou aplicar se ela não está aberta a isso? Então, eu sei que ela precisa, mas ela não me deixa. Ela tem várias questões que eu preciso entender, porque eu preciso entrar no rio dessa criança. Se eu não entrar no rio, no fluxo deste rio, eu vou causar aversão a ela. Quantas vezes a gente acaba atendendo uma criança e, por alguma razão, às vezes a gente nem sabe, a gente fez algo que ela não gostou. E ela não pode nem ver o prédio. Ela nem quer entrar. Mas, às vezes, vocês não fizeram nada na nossa visão. E foi só, mudei um negócio na sala de lugar. A gente não sabe. Então, quando eu entro no rio, eu consigo resolver. Eu consigo ajudar, deixar ela num estado melhor para receber tudo que os certificados e cursos me trouxeram. E a gente acaba sendo um tsunami para a criança. Ou seja, a gente está cheio de boa vontade, a gente quer ajudar ela, mas a gente enche ela de estímulos, a gente está o tempo todo pedindo demanda, 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 demanda. E ela, o que tu faz quando tu vê um tsunami? Quando tu vê como se fosse normal, né? Mas, vem uma onda muito grande, o que vocês fariam? Corre! E o que o nosso paciente faz às vezes? Vira de costas. É ou não é? Muitas vezes, eles viram de costas, eles estão nos dizendo, tu é chata, tu não para de me incomodar. E a gente é chato mesmo, a gente está exigindo coisas que eles não gostam de fazer. Então, como que uma criança vai deixar eu ajudar ela a se comunicar se ela acha que eu sou chata, que eu estou incomodando? E esse tsunami acontece toda vez que a gente sai de um curso. E a gente sai empolgado. Os profissionais que estão aqui saem querendo ajudar. A gente quer ajudar. Temos limitações em vários sentidos, mas a gente quer ajudar. Tanto é que está todo mundo aqui com esse mesmo objetivo. Mas a gente não consegue aplicar. E foi aí que o que é mais difícil nesse caso é que não é só entrar num rio. A gente tem que entrar no rio de cada criança, porque cada criança é única. Para isso, eu preciso me adaptar, ser uma mola, flexibilizar em cada criança. Então, para uma pode ser que tudo bem eu apertar ela quando eu quero dar um beijo nela, porque ela é muito fofa. A outra não quer. A outra, eu consigo regular ela apertando, e o outro é aversivo. Então, se eu não entro neste rio, eu não identifico o meu paciente, eu não identifico o meu aluno, eu não consigo saber o que deixa o meu filho bem, eu não vou conseguir ajudar ele a se comunicar. Como que vocês ficam quando estão doentes? Vocês falam alguma coisa? Vocês ficam conversando? A gente se fecha mais. Então, essa questão ela é muito importante, porque a gente não pode esquecer que a gente precisa entrar e entender essa criança. Quando eu vi que nada que eu fazia das terapias, simplesmente chegar a criança e eu já aplicar, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar para a família que eu estou sentindo a criança? E aí eu fui buscar informações, onde é que eu achava algo cientificamente comprovado que fosse me ajudar a sentir a criança. Sentir a criança como se eu estivesse neste rio, sendo levado
pelo fluxo. Ou seja, eu, em alguns momentos no rio, inclusive, eu me sentia como o próprio peixe. Eu via o que ele enxergava. Então, a gente precisa se colocar no lugar da criança. E, para isso, eu preciso conhecer ela. E foi no modelo Denver de intervenção precoce que eu encontrei esse quebra-gelo, que eu vou chamar de quebra-gelo. E é um modelo que tem comprovação científica, ele vem da aba, mas que ele tem uma metodologia mais naturalista, onde traz essa possibilidade de conexão. E hoje eu vou passar para vocês 2 formas que o modelo ensina, tá? Como não tinha no Brasil essa formação, há 5 anos atrás, foi mais ou menos o período quando eu fui buscar, então, o modelo Denver. E eu fui no Mind Institute, que é onde eles fazem as pesquisas, que a Sally Rogers é responsável, e foi lá que eu fiz o introdutório, que é a primeira fase desta formação. E é outro mundo. Tudo muda na nossa cabeça quando a gente começa a trabalhar com o Denver. Mesmo na área da fono, mesmo eu aplicando nos meus pacientes como fonoaudióloga e como supervisora do Denver também. Então, o que esse DM nos ensina é acalmar o nosso tsunami, deixar a criança menos aversiva a nós, para a gente poder aplicar tudo o que a gente sabe. Então, por isso que hoje a gente vai falar sobre, justamente, como que a gente vai transformar esse silêncio, essas dificuldades em conexão para a criança querer se comunicar. Que eu acho que uma das maiores dificuldades no autismo é a intenção comunicativa. A gente vê que as crianças têm dificuldades de entender o porquê, né? Primeiro, eu queria falar com vocês sobre a diferença de falar e comunicar, que o Paulo falou um pouquinho hoje de manhã, mas eu vou fazer uma analogia com vocês sobre o Japão. Quando, em algum momento, imaginem vocês indo viajar para o Japão e não sabendo a língua, vocês chegam na rua assim. Quais seriam as formas que eu poderia me comunicar para pedir algo? Gestos, imagens, alguma coisa a gente iria fazer. Então, eu preciso ir no banheiro. Eu não tenho nenhuma pista visual aqui que me ajude. Então, o que a gente vai fazer? Vai tentar com gestos e a gente vai ser compreendido. Então, neste caso, isso é a comunicação. Ela é o mais amplo da linguagem. Que a gente vê que as crianças com autismo têm dificuldade justamente no uso de gestos comunicativos. Então, se eles não conseguem falar o que eles querem, normalmente existem comportamentos que vão substituir essa fala, esses gestos. E são muito drásticos, muitas vezes, porque é onde a gente, na hora, presta atenção. Tu vai deixar a criança batendo a cabeça? Não, vou correndo. Então, em vez de chamar mamãe, vou bater minha cabeça. Então, essas diferenças de comunicação são uma das questões mais difíceis no autismo, né? Então, a gente precisa pensar. Por quê? E algumas mães me perguntam, tá, mas... Ok, entendi a diferença de comunicação, que é amplo, e fala é articular. Ok. Mas o meu filho fala. Que foi hoje, o Paulo também e a Renata falaram isso, né? Ah, mas ele canta. Mas ele está te comunicando algo? Ele está tentando te dizer alguma coisa com isso? Pode ser que sim, se ele é um processador Gestalt de linguagem, mas que a gente não vai entrar nesse mérito hoje, porque é muita coisa. Mas ele tem déficit de comunicação, porque ele está falando, mas ele não está tentando falar para a gente alguma coisa. Tá? Como na ecolalia, por exemplo. Então, no caso, eu tenho um paciente que, quando ele chega,
eu sempre digo, oi, tudo bem? Se eu não disser o nome dele, ele vai dizer, oi, tudo bem? E eu vou achar que ele me respondeu. Mas ele fez uma ecolalia. Se eu digo para ele, oi, tudo bem, Vini? Ele diz, oi, tudo bem, Vini? Aí eu identifico que era uma ecolalia. Mas, se não, na escola, por exemplo, se as profs não sabem que essa criança é ecolálica, ela vai dizer, oi, tudo bem? A criança diz, oi, tudo bem? E fica como uma resposta. E, às vezes, a gente reforça essas ecolalias. Então, o nosso papel como profissional também é explicar isso para os profs e elas saberem a forma melhor de fazer uma pergunta para que não reforce essas ecolalias. Então, a gente precisa pensar na intenção comunicativa dessa criança, tá? Dentro do Denver, a gente sempre busca que essa criança entre dentro dos marcos do desenvolvimento. Então, no primeiro momento que essa criança teve um atraso, como a gente começa muito cedo, o Denver ele é normalmente realizado a partir de 12 meses, que é o que é mais preconizado, que o Denver seja precoce. A gente busca que essa criança entre nesses marcos. Então, ela vai gradativamente evoluindo dentro dos marcos do desenvolvimento. Então, a gente pega todo o desenvolvimento típico e mapeia o que essa criança não está fazendo e que ela deveria estar. E depois, a gente vai preenchendo os gaps que essa criança tem em todos os âmbitos do desenvolvimento. Seja linguagem, seja comportamento, seja habilidades sociais, seja jogo, a autonomia, tudo. Por que o modelo Denver se preocupa tanto em colocar a criança dentro dos marcos do desenvolvimento? Porque as habilidades, elas se desenvolvem em cadeia. Se uma coisa não está dentro do esperado, ela influencia nas próximas. Ou seja, se essa criança não consegue, aos 6 meses, estabelecer um contato visual, ela não consegue responder à voz humana, ela já vai ter aí um gap onde ela não vai conseguir desenvolver habilidades de compreensão depois. Então, uma criança que pode começar o Denver com 3 anos, talvez a gente esteja tentando pegar as habilidades lá de 6 meses, 8 meses, 10 meses, para preencher esses gaps. Porque a gente enxerga que as crianças chegam para nós, elas têm 2 anos, não fala, mas ela sabe todas as letras dos números, ela lê. Então, são coisas discrepantes. E a gente tenta botar as habilidades dentro de faixas para que a gente não pule etapas. Porque se eu pulo etapa, essa criança ela vai também ter gaps no desenvolvimento da fala. Então, a gente precisa falar para os pais justamente que eles veem, eu queria que meu filho falasse. A expectativa é essa, e nós também temos, mas eu preciso estruturar essa linguagem da criança desde questões como, por exemplo, a própria atenção compartilhada. Então, eu preciso começar de habilidades muito básicas, que parece que a gente não está fazendo nada. E que isso que vai ser o precursor para as próximas habilidades. Então, a família tem que estar muito ciente disso. Que, tudo bem, a gente está... Tu veio na fono, tu veio no Denver, tu quer que ele fale. Ele vai estar passando por etapas para que isso aconteça. Porque, senão, a gente vai estar tentando construir uma casa pelo telhado. Como que eu vou ensinar a criança a falar se ela não entende para que ela vai falar? O Denver tem os estudos deles todos baseados na questão social, né? Então, a gente sabe que a criança nasce com o cérebro aparentemente pronto, mas que são as conexões cerebrais que vão sendo formadas ao longo da vida. Vai depender das experiências que essa criança tem. Então, o que o Denver foca? Sempre nas questões das dificuldades de interação. Então, como
eles viram que a interação seria lá o nosso degrau inicial da linguagem. Ele é precursor de várias outras coisas. Se eu trabalho habilidades sociais, eu vou respingar em outras que eu não precisei trabalhar necessariamente naquele momento. Então, o foco do Denver é sempre habilidades voltadas para interação diádica. A gente vai utilizando as metodologias dessa interação para trazer a imitação. A imitação é precursora de todo o aprendizado que a gente tem. Então, a criança aprende a falar por imitação, aprende comportamentos por imitação. Então, a gente vai pegar uma habilidade pivotal e ver se ela gera outras. Com isso, a gente organiza todo esse sistema que está em pedaços, ele está em gaps. A gente precisa ajudar essa criança a organizar esse sistema. Então, para ilustrar um pouquinho melhor para vocês, aqui a gente tem neurônios se conectando. É um vídeo real. Quando a gente está numa interação, a gente aprende inúmeras coisas. A gente vai imitar o adulto, a gente está fazendo contato visual, a gente está fazendo atenção compartilhada, a gente está escutando o que a mãe está dizendo. Olha, olho, grande, pequeno, amarelo, vermelho. Eu estou ensinando 1000 coisas numa atividade só. Tudo isso que ele está aprendendo, os neurônios estão se conectando. Eles vão se juntando e criando uma rede. Então, quando eles estão aprendendo, qualquer pessoa está sempre criando conexões a partir das experiências. No caso do autismo, essas conexões também acontecem. Só que elas vão se conectar justamente em coisas que a gente não gostaria, não poderia acontecer, que é o foco maior é no objeto. O objeto não faz nada. O objeto não faz nada sozinho. Então, como é que essa criança vai imitar o que a gente está fazendo se ela só está focada no objeto? Então, quanto menos eu estimular essa criança, quanto mais tarde eu buscar o atendimento para ela, mais consolidada aquele neurônio vai estar. Ele vai estar cada vez mais enraizado como um aprendizado real. Então, a gente precisa atuar cedo justamente para que estas conexões não aconteçam de forma com mais cimento. A gente precisa que essa criança tenha intervenção precoce o máximo que a gente conseguir. Isso é uma das coisas que a gente mais luta, é isso. Porque a gente precisa pensar que, se eu não tenho uma habilidade pivotal sendo feita, que seria a habilidade social, se a gente não está trabalhando isso com essa criança, e ela demora 2 anos, 3, para buscar ajuda, ela passou 3 anos acumulando atrasos. Porque lembrem que as habilidades são em cadeia, é um degrau depois do outro. Então, muito difícil pular degraus. E aí essa criança vai tendo compensações, vai tendo dificuldades de comportamento, porque ela não consegue se comunicar, ela não sabe se comunicar, né? De outra forma, além do comportamento. Por isso que essa é um apelo que eu faço para vocês, que eu faço para todos, quando eu dou as palestras, é sempre sobre isso, que a gente tem que parar de normalizar o atraso das crianças e dizer que tudo é normal, que é assim mesmo, que daqui a pouco vai. Como é que eu vou saber se vai ou não, se eu não sei qual é a habilidade pivotal, qual é a habilidade que essa criança precisa para ela desenvolver? Porque se eu, que não tenho conhecimento, digo para um parente, não se preocupa, está tudo bem, daqui a pouco vai. E eu não sei se essa criança, se ela não imita, se ela não tem o olhar, se ela não responde à voz, ela vai desenvolver sozinha? Não vai conseguir desenvolver sozinha.
Então, a gente precisa parar de normalizar o atraso das crianças para realmente poder avaliar essa criança, ver se ela não precisa mesmo de intervenção. A intervenção, ela é muito lúdica. No Denver, nós fazemos a intervenção sempre extremamente lúdica para atrair o interesse social dessa criança, para a gente não ser um tsunami para ela. Então, como que a gente vai fazer para ela prestar atenção nas pessoas, ou seja, aprender com a gente, se o social não é reforçador para ela? Como a gente vai fazer para que ela tenha interesse na gente? Primeira coisa, a gente precisa se tornar um parceiro de jogo, que é uma dos princípios do Denver. Uma das coisas que a professora, na época que eu fiz a capacitação, falou foi: se tu não está se divertindo, a criança também não. E nós entramos num automático sempre, a gente chega mandando. E a gente perde momentos de sentir essa criança. Então, agora, eu vou falar para vocês um pouquinho dessas duas estruturas de ensino do modelo, para que vocês tentem aplicar com os filhos de vocês, com os pacientes de vocês, com criança típica ou não, tá? Porque a gente consegue fazer com todas as crianças essas atividades. E eu vou passar para vocês um pouquinho. Esse menino, ele começou o atendimento com a gente faz um pouco, não faz muito tempo. E ele não tem muita iniciativa, porque já é a dificuldade que a gente encontra, né, nas crianças com autismo. E aí, o que a gente viu? Pegamos o livro, eu estava com o livro na mão e eu bati esse livro na mesa, sem querer. Deu um barulho, ele olhou e riu. Eu falei, vamos tentar usar isso para estimular a imitação, porque eu já tenho todo o planejamento dele. E a ideia era que ele olhasse o livro, a gente fizesse os sons do livro, e ele não queria fazer. Ele não estava interessado nisso. E aí eu vou mostrar para vocês as transições que a gente fez para chegar no meu objetivo, que era ensinar ele a falar, ensinar ele a fazer o som, a partir de algo do interesse dele que parecia não ter nada a ver. E, realmente, usar um livro disfuncional. Mas a gente não está reforçando um comportamento disfuncional, a gente está usando como um entrar neste rio. Então, a gente valoriza coisas, observa essa criança para usar ao nosso favor. Já perdeu o interesse. Primeira vez eu parei, ele pediu um pouco mais, agora já perdeu de novo. Aí eu comecei a imitar ele e comecei a trabalhar ritmo com ele. E eu não precisei pedir para ele fazer. Gira, gira. Ele não me olha e eu mantenho. Agora ele olhou. Gira, roda no ônibus, gira, gira, pela cidade. Roda do ônibus. Então, no começo, eu vi naquele momento que ele não queria o livro daquela forma, deu barulho, ok, comecei a inventar algumas variações. E aí,
eu não peço para ele me olhar, porque dentro do Denver, a gente considera que a criança vai fazer isso de forma espontânea quando ela entender para quê que ela olha para o outro. Então, nesse caso, eu ensinei para ele três habilidades: a imitação, o olhar, para pedir mais. Mas não era isso que eu ia fazer com esse livro. Mas eu entrei no fluxo dele e fiz para trazer um reforço intrínseco, que é o reforço natural do próprio brinquedo. Então, a gente utiliza a própria atividade como reforçador para a criança. E aí, depois... Uau! O que é para ele fazer? O que tu quer que eu faça? O que é para fazer, Davi? O que tu quer? Tu quer que eu faça bu? Como ele queria de novo os mesmos movimentos, eu fiz uma variação. Ah, tu quer que eu bote no rosto? Assim? O objetivo era que ele falasse bu. Ele tem dificuldades articulatórias, então ele tem um quadro característico de apraxia de fala na infância. Então eu estava utilizando com ele alguns gestos, algumas questões multissensoriais para ele falar bu. De novo? Motivado para isso. Por quê? Tu quer que eu bote no rosto? Sim. Sim. Então, a gente utiliza na tentativa de fazer ele se motivar para o aprendizado. Porque a comunicação, ela não é... Eu não consigo obrigar a criança. É diferente de eu fazer a perna. Eu mexo a perna, mas eu não consigo obrigar ela a falar comigo. Ela se fecha se ela quiser. Agora, a perna da criança eu consigo mexer. A boca também, mas ela não vai sair a voz. Então, eu preciso da motivação dela para isso. E a primeira coisa que as pessoas perguntam é sempre assim: mas como que a gente vai ensinar a criança fazendo só o que ela quer? Mas não é isso que a gente faz. A gente utiliza a vontade dela, o que ela achou de interessante, e depois a gente vai conseguir o que a gente queria, do nosso jeito. Mas a gente pode deixar ela fazer do jeito dela uns minutos. A gente tem tudo isso mapeado que eu vou passar para vocês, para que vocês também entendam que isso é uma forma de fazer e que a gente vai mudar de acordo com a necessidade da criança, né? Então, para isso, a gente precisa observar genuinamente essa criança, olhar para ela com o olhar de querer entender o que ela está querendo com aquilo. E eu sei que isso é muito diferente, muitas vezes, porque a gente está acostumado a chegar chegando, chegar mandando. E, no Denver, a gente primeiro observa um pouco mais essa criança, para a gente poder ter sintonia com ela. Porque a gente realmente precisa sentir ela para ajudar e manejar a motivação e a atenção da criança. Então, a gente não pode ser um tsunami para ela, porque a gente precisa que ela ache o social legal. Ela não pode achar o social sempre demandante o tempo todo. Então, a gente precisa primeiro atrair ela, né? Então, dentro do Denver, o parceiro de jogo tem etapas e a gente tem a abertura, que seria seguir o interesse da criança. Nós organizamos esse ambiente. A gente vai deixar só coisas que a gente sabe que eu preciso trabalhar com ela. Então, o que ela pegar, eu vou saber o que fazer com aquilo, né?
primeira coisa que eu faço quando a criança não se interessou por nada, aí a gente começa a fazer imitação do que ela está fazendo. Normalmente vai durar aí 1 minutinho para a criança não ficar aversiva, que dela não fica se virando, porque às vezes ela quer ficar alinhando. E eu chego já, não, nós vamos mudar. Ela vai virar de costas para mim. Se ela vira de costas para mim, fechou a minha via de aplicar tudo que eu sei para ajudar ela. Então, a gente vai precisar fazer essas trocas de turno. Ele faz um pouco, eu faço um pouco, eu preciso participar. Não é só eu mandando ou eu fazendo, ele tem que estar trocando de turno comigo, que é a mesma coisa que a gente faz na fala. Um fala, o outro responde. Então, isso é uma preparação justamente para esse trabalho de troca na fala depois. Aí, a gente vai fazer variações nesta mesma brincadeira. Sabe aquelas crianças que não conseguem parar muito tempo no mesmo brinquedo? Porque ela não sabe outras coisas que ela pode fazer, além do óbvio, que é, muitas vezes, eu pego uma bola e eu jogo. Ok, mas vamos ver outras coisas que eu posso fazer com isso. Porque daí, quanto mais variações, mais tempo a criança vai poder ficar na mesma atividade. Ah, mas a minha criança é rígida. A gente não vai chegar chegando. A gente faz toda uma organização para dessensibilizar, né? Então, a ideia hoje é que vocês se abram para a flexibilidade. Nossa, a gente quer tanto que as crianças com autismo sejam flexíveis, e a gente também está cheio de regras que a gente não consegue sentir e usar essas coisas ao nosso favor. E isso, muitas vezes, nos livros que vocês forem ler de autobiografia de autistas, isso é um meio de iniciar uma interação social prazerosa para eles. A gente não vai reforçar fazer só o que ela quer. A gente vai usar isso como estratégia para atingir todos os outros objetivos que a gente tem com ela. Tá? Então, é muito importante que a gente organize essa forma para ela se abrir, porque senão ela acha que a fala ela é apenas pedido. É só pedir, pedir, pedir. E não é, a gente compartilha, a gente pede, a gente compartilha emoções, a gente compartilha histórias. A gente não pode treinar só pedido, pedido. Então, a gente precisa ajudar essa criança a trazer mais funções para essa comunicação. Então, a gente vai fazer o fechamento da atividade quando a gente já não sabe mais variações do que a gente pode fazer com esse brinquedo, mas coisas que parece que não tem a ver com o brinquedo. Então, por exemplo, as peças de blocos eu monto, mas eu também posso botar na cabeça, fazer que é um chapéu, e fazer a tim e cair essa peça, e a criança achar engraçado, daí eu vou esperar para ver se ela pede mais. Eu vou trazer coisas muito além do que a gente está acostumado. Então, o Denver tira bastante a gente da zona de conforto nossa, que é o maior desafio do Denver, é a gente conseguir usar todas essas flexibilidades, essas brincadeiras, e realmente ensinar, e não só brincar com a criança. Porque se eu consigo ativar a diversão, a motivação, eu ativo áreas do cérebro que memorizam muito mais rápido. Por isso que o Denver ele é utilizado para crianças bem pequenas, que é onde a gente tem menos tempo de conexões cerebrais erradas, que foram reforçadas só de olhar para objetos, né? Então, a gente consegue mais rápido a evolução da criança. A outra técnica que o Denver usa são as rotinas sensório-sociais. Porque como a gente sabe que a criança presta muito atenção no objeto e pouco em nós, a gente vai fazer uma interação diádica onde ela não precise dividir a atenção com o objeto.
E aí, a gente vai aplicar uma forma que é, a gente encontra o que a criança gosta. Ela gosta de serradora, ela gosta de jogar para cima. O que ela gosta? Aí, a gente vai fazer algumas vezes para ela entender que a gente está dando esse movimento para ela, que ela depende de nós para isso acontecer. E aí, a gente faz essa pausa, que no vídeo, vocês viram que eu parava, né, de bater o livro na mesa, justamente para que ele tivesse que dar uma resposta. Só que, para isso, eu paro e espero um pouco mais. Eu não espero já uma resposta dele, eu espero ver se ele tem a iniciativa. No Denver, a gente faz ao contrário da aba. A gente dá menos suporte primeiro, para depois dar mais suporte. Então, se a criança não faz, eu vou subindo este suporte até dar o suporte físico. Então, até virar o rostinho dela para ela me olhar. Mas a forma que a gente começa, que é diferente. Então, desta forma, eu consigo trazer essa criança para o prazer social e ela fazer trocas comunicativas comigo pelo olhar. Então, quando a criança está com motivação alta, é que a gente tenta ensinar habilidades que ela não sabe fazer ainda. Quando ela está com a motivação alta. Porque é mais fácil de ela me dar retorno. Agora, se ela está com a motivação baixa, a gente não dá demandas naquele momento e a gente tenta trazer de novo essa motivação para fazer esse pareamento no cérebro justamente do prazer em aprender, prazer social, prazer na troca comunicativa. Quando a criança entende a função disso, ela passa a olhar para a gente o tempo todo durante as comunicações, sem eu precisar ficar pedindo. Ela começa a prestar atenção na voz da gente e já buscar, por exemplo. E quando a criança é pequena, a gente não precisa de muitas vezes. É rapidamente que eu faço isso, ela já entendeu o benefício que ela tem, porque o reforço é automático praticamente, né? Então, algumas questões que a gente sempre preconiza é que os pais possam fazer essas estimulações em casa, que eles possam conseguir ajudar as crianças e nos ajudar a manter esses aprendizados e que eles sejam consolidados, né? Que precisa de repetição. E aí, a gente vê que os pais não conseguem fazer em casa, não tem tempo. E algumas das coisas que a gente nota esses pais precisam de suporte, de apoio emocional. Então, o que eu tenho feito agora no Denver sempre? A família começa Denver, ela vai ter, essa mãe tem um suporte psicológico também, tanto na sala de espera, quanto em atendimentos individuais, para que ela tenha força para conseguir fazer as atividades que a gente pede. Porque não é nada simples fazer isso quando a criança não nos dá um retorno rápido. O profissional está acostumado a fazer isso. Os pais se sentem tristes. Poxa, ele não está fazendo. E daí a gente entra como um tsunami em cima da criança. Então, todos esses sentimentos dos pais, a gente está buscando agora fazer um apoio muito maior para essa mãe, para esse pai, quando eles também estão engajados. Então, a gente vai sempre buscar se adaptar. Tem famílias que não fazem? Tem famílias que não são colaborativas? Tem, mas tem as que só precisam de ajuda emocional também. Então, a gente precisa, de novo, ser rio com todos, não só com a criança, mas com a família também. Então, a gente vai estimular dentro da rotina da criança. A gente ensina o contato visual na troca de fraldas, a gente ensina o contato visual no banho, na refeição. Então, os meus objetivos dentro do Denver estão lá organizados, eu passo isso para a família e peço, vamos fazer isso na hora da troca de fralda. Neste momento, tu vai fazer isso, isso e isso. Por quê? Está dentro da rotina, tu não vai poder tirar esse momento. A troca de fralda existe. Já aproveita. Mas a forma de fazer
que precisa ser muito bem orientada, porque parece simples, mas na hora não é tão simples assim. A gente precisa estar o tempo todo manejando situações para poder realmente utilizar as oportunidades que tem de aprendizado durante o dia. Então, o que o Denver viu, tá, nas pesquisas? Que essa forma de ensino, que é uma forma mais abrangente, a gente não faz um programa para contato visual, um programa para... A gente não separa as habilidades. Normalmente, a gente faz mais unidos, 2, 3 habilidades na mesma atividade. E a gente faz isso mensurável. Então, a gente precisa, além de ser flexível com os objetos, com os brinquedos, a gente precisa mensurar isso. Então, não dá para ter objetivo que eu não possa contar quantas vezes a criança fez. E eu preciso ter gráficos também. Então, é a mesma coisa que o ABA, mas, como eu disse, é a forma inicial que a gente faz, que é diferente. Dentro do Denver, quando a pessoa está formada, capacitada para ser supervisor do Denver, ele entra no site do Early Start, que é lá do Mind Institute, que eles vão ter o nome das profissionais de cada cidade. Vocês podem botar ali o nome da cidade e procurar onde que tem um profissional capacitado que tem a formação completa. Hoje, nós temos 3 níveis, tá? Tem a introdução, introdução, avançado e a última fase. Então, cada uma dessas fases, a pessoa recebe um certificado. Mas é só na 3ª fase que ela vai poder ter o nome no site. Então, isso garante para vocês também que tem um profissional que tem a capacitação no modelo, tá? Porque é muito importante que a gente consiga ter essa segurança, porque é muito fácil fingir que eu estou fazendo o modelo Denver, mas ele é cheio de regras. E essas regras, elas têm dentro de um checklist de fidelidade, que não tem como falar sobre tudo isso aqui, mas que exige padrões, embora seja extremamente flexível. Então, no Brasil, a gente tem só 71 pessoas. E todas mulheres e um homem só. E 9 no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem mais ou menos o mesmo número que em São Paulo. Os profissionais estão sempre tentando concluir essa capacitação, mas, no Brasil, a gente tem uma formadora oficial. Então, ela não consegue finalizar de todos, porque este modelo ele é extremamente detalhista. Então, nossa prova final são pacientes que a gente atende na frente desses supervisores que vão aplicar o checklist de fidelidade para ver se tu está fazendo o que o modelo preconiza. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, o supervisor ele vai avaliar essa criança, vai escolher os objetivos que essa criança precisa e vai fazer um plano terapêutico para o assistente terapêutico. E aí, o assistente vai aplicar isso e a família e a escola vão estar sempre junto. A gente vai trabalhar sempre junto para que essa criança tenha repetição em todos os ambientes que ela está, né? E a gente ensina todas as técnicas para os pais, para os professores, quando aplicável, quando é possível, para o AT na escola, ensinar para os professores, às vezes a gente consegue isso, né? Para que o professor também possa se sentir capaz de fazer algumas coisas, porque dá medo, muitas vezes, né? Por não saber. E aí, tendo o AT na escola, sempre que possa ajudar nas dúvidas, a partir de ser bem treinados pelo supervisor, é possível, né? Então, a gente precisa pensar que a escola, os profissionais e a família precisam ajudar nessa construção desse
plano terapêutico e dando suporte para os pais. A AT também precisa de suporte muitas vezes, porque é difícil aplicar. Então, a gente está sempre dando um suporte para todas as vias que essa criança está. A ideia do Denver é justamente trazer a família para próximo, trazer todo mundo para conseguir ajudar essa criança a desenvolver todas as habilidades que ela realmente precisa. E a minha ideia hoje era que vocês pudessem olhar um pouquinho se vocês estão sendo mais tsunami ou mais entrando no fluxo do rio da criança. Então, a ideia hoje era que vocês pudessem pensar sobre isso, porque não existe comunicação sem que essa criança tenha prazer social. E eu preciso que ela tenha prazer social para fazer trocas comunicativas. Então, eu queria que vocês pegassem o tsuru que vocês receberam naquela cadernetinha e escrevessem ali qual é o desejo de vocês. E a gente vai colocar lá no stand estes desejos, que a gente tem uma fonte dos desejos na nossa clínica, e é onde a gente vai colocando o desejo de todo mundo de uma forma simbólica, para trazer um pensamento de que a gente saia do automático e comece a olhar para essa pessoa, essa criança, com outros olhos, e a gente possa fazer com que ela se interesse pelo social de forma humanizada, de forma respeitosa e de forma divertida, mas divertido para ativar as áreas cerebrais de forma mais rápida. E assim a gente supera mais rápido as dificuldades das crianças de comunicação. Então, eu sempre falo isso, que como os pássaros, as pessoas são diferentes nos seus voos, mas iguais no direito de voar. Então, a gente precisa oportunizar para elas o direito de voar. A gente precisa olhar para elas primeiro como pessoa, para entender o que ela quer, o que ela precisa. Essa conexão, ela vai muito além dos nossos diplomas. Então, muito obrigada e até uma próxima.